Olá, pessoal. Eu sou o Kim Araújo, sou coordenador do IBRAT São Paulo. O IBRAT é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, que é uma organização fundada e gerida por pessoas transmasculinas de forma, de trabalho voluntário. É, Nós aqui de São Paulo fundamos esse núcleo de saúde mental devido o apagamento das identidades transmasculinas que acabam por não conseguir acessar saúde integral e principalmente a saúde mental, e somos atravessados por um alto índice de suicídio, o que se faz urgente esse tipo de ação, né? E principalmente com o fato de que os profissionais da psicologia terem respondido o nosso chamado recentemente, possibilitando que a gente dê andamento nesse projeto. Para que esse projeto pudesse acontecer, nós contamos com uma equipe de pessoas transmasculinas de 11 pessoas e eu gostaria de reforçar os agradecimentos para o Radá Amaral, que é artista e terapeuta ocupacional, Nicolas Putiunik, que é o cofundador e coordenador da revista Transviados e que vai dar a palestra hoje, ao Dan Tripodi, que é o coordenador de políticas públicas e saúde mental no IBRAT Nacional, ao José Miguel, que é o coordenador que faz parte da coordenação do IBRAT Nacional na saúde mental, ao Renato Maciel, que é pesquisador de gênero e educação e graduando em psicologia, ao Ato Souza, que é pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica na USP, ao Ellen Cordeiro, que é psicoterapeuta cognitivo e comportamental, ao Dante Preto, que é o coordenador da pasta de saúde do IBRAT São Paulo, e ao Fabian Algart, que é o secretário do IBRAT Nacional e também é psicólogo. Nós entendemos da importância de fazer essas parcerias para formar o núcleo que faz o projeto funcionar, mas a construção desse projeto é coletiva. Então, para além dessa nossa organização, de ter essa equipe por trás fazendo o projeto funcionar, a gente também conta com todos os. A gente também conta com todos os voluntários, os psicólogos, que responderam ao nosso chamado, e eu também queria aproveitar logo na abertura para deixar nosso sincero agradecimento por vocês estarem disponibilizando da tempo da agenda de vocês e nos auxiliando a fornecer para pessoas transmasculinas a possibilidade de acessar eh, o acompanhamento psicológico para construir uma saúde mental individual e coletiva, né? Porque se o indivíduo está bem, o coletivo consegue caminhar melhor e ficar bem também. Eu gostaria, Nicolas, que você se apresentasse, porque eu acho que você tem muito mais propriedade para falar de si, mas também porque isso dá muito mais potência para a fala da pessoa. Oi, oi, gente. Bom dia a todos. Estou muito feliz aqui de estar aqui hoje, né, para poder falar um pouco aí da minha experiência, das minhas vivências e um pouco do que eu venho estudando dentro do campo das transmasculinidades e da saúde mental. Eu acho que eu queria primeiro, na real, abrir o slide, tipo, projetar, aí eu me apresento e tudo mais, assim, pode ser que... Tá. Ah, você tem que permitir eu para poder projetar. Pronto. Foi. Tá. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Calma, deixa eu abrir a tela. Pronto, tudo certo? Vocês veem certinho? Agora só tem uma coisa, que como eu tô como host agora, eu vou ter que também aprovar as pessoas para entrarem. Aí não sei se eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas me devolve o host aí e continua apresentando. Tá. É, Vai no meu, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. vai no meu nome e vai. Ah, no seu nome? Tá. Isso. Aí tem três pontinhos na minha janela. Aí. Make host. Ah, boa. Beleza, foi. Foi certinho? Tá. Então, novamente, bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, assim, entendendo a importância desse projeto, principalmente, como quem falou, as altas taxas de incidência de suicídio da população transmasculina. Então, quanto é importante a gente poder estar discutindo os atravessamentos das transmasculinidades e a produção de um cuidado e de um acolhimento direcionado e que, de fato, se proponha a escutar as pessoas transmasculinas. Eu sou o Nicolas Puchunic, eu sou estudante de psicologia no FRJ, como quem trouxe. Eu sou cofundador e coordenador da revista Estudos Transviados, caso alguém queira conhecer revista Estudos Transviados no Instagram. Eu sou membro da equipe da revista Fragmentos, aluno pesquisador do Grupo BAFO, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ética, Currículo e Diferença, vinculado ao LANEC, financiado pelo CNPq e pela FAPERJ. E hoje eu vou trazer um pouco do tema das transmasculinidades e machismo. Assim, eu estou meio contra o tempo, assim, então eu vou tentar ser o máximo sucinto para que a gente possa discutir também, mas eu sinto que essa palestra ela vai tocar em muitos pontos, assim, realmente eu pensei uma coisa bem ampla, que se propõe muito mais a colocar perguntas do que oferecer respostas, muito mais para levar a reflexões sobre o campo das transmasculinidades do que oferecer respostas ao campo das transmasculinidades e o cuidado em saúde mental. Então, eu acho que se você sairia aqui com mais perguntas, é porque eu acho que eu atingi meu objetivo, assim. Então, eu vou tocar em vários temas, assim, fazendo um breve panorama, assim, eu pretendo fazer uma contextualização histórica que eu julgo importante para a gente entender o campo das transmasculinidades e da transgeneridade no geral, assim, de uma perspectiva sócio-histórica política. E a partir disso, eu quero trazer alguns atravessamentos do campo das transmasculinidades, assim, e vinculando ao tema do machismo, né, que leva o título dessa palestra. E, por fim, eu gostaria de discutir um pouco como isso tudo atua e opera no campo da saúde mental, né? Como as pessoas que se propõem a fazer clínica, a partir de todas essas discussões, devem se portar, devem operar e como devem pensar o cuidado a uma pessoa transmasculina. Então, vamos lá. Tá. A referência geral, a referência principal para a construção dessa palestra foi um livro do Paul Preciado que chama O Monstro que Vos Fala, que teve tradução aqui no Brasil da Sarah Wagner York, que é uma grande referência para mim, uma mulher trans professora lá da UERJ, inclusive. E assim, contextualizando um pouco, esse livro surgiu a partir de uma fala do Paul Preciado na Escola de Causa Freudiana na França, em 2019, que teve a temática de mulheres em psicanálise. E aí, nessa fala dele, nessa jornada, ele fala, assim, a fala dele inteira é uma grande crítica à psicanálise a partir dos corpos queer. Uma grande crítica a todos os paradigmas que estruturam a psicanálise, principalmente do binarismo sexual, a partir de corpos marginalizados por esses mesmos paradigmas. Inclusive, ele super ironiza o fato de estar se promovendo uma jornada com o tema Mulheres em Psicanálise, que é como se as mulheres fossem esse objeto excêntrico ou extravagante, esquisito, que precisasse ser estudado. Sempre nesse lugar do outro que precisa ser estudado, normatizado, adequado e, de certa forma, controlado. Então, assim, esse livro ele surge a partir dessa fala, porque no momento da jornada ele não conseguiu concluir a fala dele, então ele fez um livro que é super interessante, eu indico para todo mundo que está procurando estudar mais e conhecer mais a amplitude das transmasculinidades, apesar, obviamente, de ele ter um recorte bem específico de ser um homem branco, um homem trans branco, europeu, mas ele traz aspectos bem interessantes assim para pensar o campo das transmasculinidades. E aí eu gostaria de
ler para vocês essa citação aqui que eu separei. Dirijo-me, dirijo-me hoje a vocês, acadêmicos da psicanálise, da minha jaula de um homem trans. Eu, um corpo marcado pelo discurso médico e jurídico como transexual, caracterizado, na maioria de seus diagnósticos psicanalíticos, como sujeito de uma metamorfose impossível, situando-me, segundo a maioria de suas teorias, além da neurose, à beira ou mesmo na psicose, incapaz, segundo vocês, de resolver corretamente o complexo edipiano, ou tendo sucumbido à inveja do pênis. Bem, é a partir dessa posição de doente mental da qual vocês me classificam, embora eu me dirija a vocês como símil humano de uma nova era. Eu sou o monstro que vos fala, o monstro que vocês construíram com seus discursos e suas práticas clínicas. Eu sou o monstro que se levanta do divã e fala, não como paciente, mas como cidadão, como seu monstruoso igual. Então, assim, eu acho... Deixa eu... Ai, gente, eu e o Zoom, assim, é uma coisa que não dá certo. Mas vocês ainda estão vendo a minha tela? Estamos, Nicolas. Ah, beleza. Então, assim, o Paul Preciado, ele vai traçando, assim, uma crítica, principalmente direcionada à psicanálise, né, por se tratar de um evento que ele estava, da escola da causa freudiana, mas, assim, a reflexão que eu quero trazer, a partir de todas essas falas, e principalmente dessa fala do Paul Preciado, é uma crítica à teoria psicológica no geral, assim. Como a gente estrutura nossos paradigmas, que muitas vezes dialogam de forma bem próxima com a psicanálise, ou muitas vezes com os mesmos paradigmas cis heterossexuais da qual a psicanálise parte. Então, não pretendo aqui me restringir à psicanálise, por mais que o Preciado faça essa crítica direcionada à psicanálise, mas para a gente poder pensar como se estruturam as teorias psicológicas de uma forma geral. E aí eu acho interessante trazer um contexto sócio-histórico da construção da ideia de dimorfismo sexual. Para quem não sabe o que é dimorfismo sexual, é a mesma coisa que o binarismo sexual. A ideia de uma dualidade de sistemas reprodutores. Sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino. Ou seja, o pênis associado ao masculino e a vagina associada ao feminino. E eu gosto de trazer essa percepção, essa contextualização sócio-histórica justamente para a gente poder desnaturalizar esse paradigma. Então, o Preciado traz, inclusive, que assim como em determinado momento foi estabelecido e validado o geocentrismo, no sentido de que a gente de fato acreditava que a Terra estava no centro do universo e tudo girava em torno da Terra, e hoje em dia a gente já tem a percepção do heliocentrismo, que é nós estamos girando em torno do Sol, antigamente tinha-se a percepção de que a Terra estava no centro. Então, como os paradigmas vão mudando ao longo dos séculos e a gente vai mudando a nossa percepção sobre as coisas, sobre os paradigmas científicos, sobre a forma como a gente entende os aspectos sociais, os corpos. E, assim, com a anatomia, com a percepção da anatomia humana, não foi diferente, assim. Por isso que a gente considera que o regime da diferença sexual, do binarismo sexual, não é natural. Na verdade, foi uma epistemologia, uma forma de conceber e conhecer os corpos, que justamente foi, inclusive, paralela a um processo de taxonomia racial dos corpos, né? Do entendimento de raça, da construção de raça, foi um procedimento conjunto também com a construção do masculino e feminino enquanto corporalidades anatômicas, que foi produzida justamente na metade do século XIX. Antes disso, vários estudos apontam que existia um entendimento de um monossexismo, ou seja, não existia uma dualidade corporal, só existia uma forma anatômica, que era a forma anatômica masculina. E assim, a forma anatômica dita feminina, porque nessa época não existia o entendimento de mulheres, não existia a categoria política, nem a identidade mulher. Era como se esse outro sistema reprodutor, entendido hoje enquanto ovariano, fosse, na verdade, a partir de um sistema de semelhança, o inverso do sistema reprodutor masculino. Eles acreditavam que, por uma falta de calor interno, as mulheres justamente não conseguiam externalizar seus órgãos genitais. Então, é como se fosse um sistema reprodutor inverso para dentro. Então, sempre os corpos, entendidos hoje quanto corpos femininos, eram pensados a partir de uma semelhança, de uma inversão dos corpos masculinos, em que justamente esses corpos masculinos eram entendidos enquanto paradigma. E, claro, os corpos femininos eram subordinados ao masculino na medida em que se entendiam como não tão desenvolvidos. E aí a gente vai ver, no contexto europeu do século XVIII e XIX, algumas mudanças em curso que vão apontando para
caminhos diferentes da qual a gente vai percebendo a anatomia dos corpos. A gente percebe o momento em que a Europa estava tentando estimular o aumento das taxas de natalidade e reprodução cis-heterossexual. Paralelo a isso, as mulheres estavam começando a conceber e a acessar algum grau de vida política. Isso era um incômodo, porque a partir da noção de uma anatomia única, era como se estabelecesse essa potencialidade igualmente, uma potencialidade igual dos corpos a acessarem esse corpo político, o que não era vantajoso numa perspectiva masculinista. Então, paralelo a isso, no século XIX, justamente também com o surgimento das ciências biomédicas e de muitas teorias psicológicas, tais quais a psicanálise, começa-se a formar um entendimento dentro da medicina moderna do dimorfismo sexual, do binarismo sexual, dessa diferença anatômica de dois órgãos reprodutores, o ovariano, o peniano, ou o feminino e o masculino, que justamente buscava naturalizar essas diferenças. Então, a gente percebe um movimento muito interessante de que, a partir de uma série de percepções e construção de gênero que foram anteriores às ciências biomédicas, às teorias psicológicas, é que essas concepções de anatomia, de natureza, de uma anatomia, foram consolidadas, mostrando que todas essas construções de gênero estavam ali sendo consolidadas em paralelo com o dimorfismo sexual e o binarismo sexual, justamente para poder reafirmar do interesse de uma dominância, uma reprodução cis-heterossexual, que era o interesse da vida política da época, e reafirmar também as diferenças de gênero que já existiam anteriormente dentro do sistema da medicina, que a medicina construísse essa forma anatômica para justamente continuar perpetuando e reafirmando essas diferenças de gênero e uma dominância masculina. Mas o que o Preciado vem trazendo é que esse mesmo sistema, como mais uma vez, e assim, uma outra indicação de texto super interessante, que é a teoria dos paradigmas científicos de Thomas Kuhn, que ele vai trazendo justamente esse processo de desabamento e reposição de paradigmas científicos, na medida em que eles deixam de fazer sentido por não conseguirem se propor a responder as perguntas, por não conseguirem responder as perguntas que são propostas, na verdade. E esses paradigmas vão acabando entrando num processo de desabamento justamente por cada vez mais deixarem de fazer sentido com a materialidade da vida, né? E a gente percebe hoje em dia que cada vez mais o sistema dimórfico, o sistema do binarismo sexual vai deixando de fazer sentido. Seja com o exemplo de pessoas intersexo que são violadas, violentadas por processos biomédicos através de operações e cirurgias por não se adequarem a uma ideia de um dimorfismo sexual, ou seja, um corpo que naturalmente nasceu com uma certa morfologia é alterado para caber nos moldes do dimorfismo sexual, do binarismo sexual, que já é uma prova que esse sistema está colapsando, porque ele tem que, diante da força, fazer com que os corpos caibam no seu enquadro, na sua ideia, no seu sistema. Fora isso, a gente vê o uso de hormônios que estão trazendo uma série de alterações genéticas hoje em dia, não só por pessoas trans, mas também por pessoas cis, alterações cromossômicas, ou seja, uma série de aspectos que vão mostrando que esse sistema do binarismo sexual está num caminho de desmoronamento, de não sentido, de ser reposto por outro paradigma que vai fazendo sentido para os corpos, do que o Preciado até fala do capitalismo fármaco pornográfico, os corpos modernos, os corpos contemporâneos, os corpos punks, os corpos hormonizados dentro do sistema farmacológico. Então, essa perspectiva vai ser muito interessante para a gente poder, primeiramente, acima de tudo, desnaturalizar um paradigma que vem estruturando a maioria das teorias psicológicas, né? Que é a ideia de um masculino e feminismo naturalizado, né? Por mais que hoje em dia a gente possa ter o entendimento da natureza da construção social do gênero, ainda assim o sexo muitas vezes acaba num lugar intocável, o que não é verdade, né? Que a gente vê que não se prova mais, inclusive até a própria OMS hoje em dia reconhece a existência de mais de dois sexos, de mais de dois gêneros, né? Então a gente vai vendo que esse paradigma de fato está em processo de mudança. E aí, para trazer a teórica Judith Butler, que inclusive se reconheceu enquanto uma pessoa não binária, ela diz: talvez o sexo sempre tenha sido gênero,
de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma. Ou seja, como eu tinha dito, o gênero sempre estava ali operando em algum lugar na própria construção da ideia anatômica do sexo, né? Então não foi uma coisa que precedeu a outra. Todos esses movimentos estavam atuando em conjunto para construir todo o paradigma da ciência biomédica e das teorias psicológicas. E aí uma coisa interessante que o Preciado traz enquanto uma pessoa transmasculina é esse relato que eu vou ler para vocês em forma de citação. Esperava-se que eu fizesse um trabalho de gênero eficaz e silencioso, e de reprodução sexual. Era esperado que eu fosse uma boa namorada heterossexual, uma boa esposa, uma boa mãe, uma mulher quieta. Cresci ouvindo histórias secretas, sussurrantes de jovens garotas que foram estupradas. Jovens mulheres que viajaram para Londres para fazer abortos. Também me era impossível explicar o paradoxo que exigia que as mulheres, subjugadas, estupradas, assassinadas, amassem e dedicassem suas vidas aos seus opressores, homens heterossexuais. Sentia que, ao ser esmagado entre as duas paredes da masculinidade e da feminilidade, acabaria inevitavelmente morrendo. Eu acho que essa citação do Preciado é muito interessante, porque ele traz muitos pontos importantes para a gente pensar as identidades transmasculinas. O primeiro deles é todo o processo de socialização, independente do momento em que ocorreu a transição, seja com hormônios, sem hormônios, com cirurgias, sem cirurgias. O momento da transição é um momento também de questionamento e de passagem de toda uma socialização anterior que a gente passou. Ou seja, todo esse trabalho de gênero e de reprodução sexual que é feito em direção às identidades femininas. Que seja uma boa namorada, uma boa esposa, uma boa mãe, uma mulher quieta. Todo esse processo de socialização que, obviamente, tem suas intersecções, dependendo da raça, do gênero, das corporalidades, das territorialidades. Obviamente, a gente tem que levar essas ressalvas também para não cair num discurso universalizante das vivências masculinas, mas pegando aqui um processo de socialização que, de certa forma, é também muito tocante e comum à maioria das transmasculinidades, que é um processo de socialização feminina que passa por uma dominância, um controle da nossa subjetividade, dos nossos corpos. E como é para pessoas transmasculinas estar nesse processo de passagem. Como é se reivindicar dentro do campo das masculinidades, tendo passado por todo esse processo de socialização. E aí eu acho que o Preciado traz outro ponto muito importante, que é, a partir dessa desidentificação com o feminino, que, na minha perspectiva, nunca é uma negação ou um desprezo, mas sim um processo de se desidentificar, trava-línguas esse negócio, com o campo das feminilidades, como também é difícil se identificar com o campo das masculinidades. Porque as masculinidades perante o feminino sempre esteve um pouco nesse lugar do abuso, da opressão, da violência. Então, como é difícil também o processo de se reivindicar dentro desse campo das masculinidades, que principalmente hoje, com os movimentos feministas, é tão criticado e associado à violência, à dominância, ao abuso. Como é difícil poder se reivindicar enquanto homem, no caso de transmasculinos que reivindicam essa identidade, dentro de uma sociedade que associa de forma negativa, e com razão, né, muitos aspectos da masculinidade. Então, o Preciado traz justamente esse processo de quase emparedamento, né, de sentimento de sufocamento, de uma desidentificação com os dois polos. E aí, entrando agora mais na questão da saúde mental e da discussão um pouco do cuidado, eu vou trazer alguns pontos que eu acho interessante da gente poder trazer para a discussão, né? Que é justamente como realizar essa escuta de pessoas transmasculinas para além do binarismo do feminino e masculino, para além dos paradigmas das teorias psicológicas que foram fundadas numa estrutura transfóbica e cisnormativa. Então, assim, pensar como é o processo de ser uma pessoa de buceta reivindicando o campo das masculinidades. E aí eu trago de novo essa questão de não somos binários e nunca fomos. Isso é uma discussão delicada, eu acho, até propriamente dentro da comunidade trans, mas, assim, eu acredito que os nossos corpos, pessoas de buceta que reivindicam o campo das masculinidades, não são corpos binários, não são corpos cisgêneros, não são corpos cisnormativos. A gente não se encaixa dentro dessas categorias que a cisnorma inventou.
Então, assim, nossos corpos não são binários, eles não obedecem a uma adequação, a uma ordem, a uma estrutura binária. E para pensar isso, eu gosto muito de trazer a Glória Anzalda, que é uma autora ticana, feminista, que ela traz muito esse lugar da fronteira. Ela é um corpo que está situado mediante uma cultura branca, mexicana e indígena. É um corpo que não é negro nem é branco, é mestiço. E aí, nesse texto, La Consciência de la Mestiça, rumo a uma nova consciência, ela vai trazendo justamente esse lugar de fronteira, que é um lugar que não ocupa nenhum dos polos, né? Ela vai dizer: La mestiça tem que se mover constantemente para fora das formações cristalizadas, do hábito, para fora do pensamento convergência, do raciocínio analítico que tem de usar a racionalidade em direção ao objetivo único, um modo ocidental, para um pensamento divergente, caracterizado por um movimento que se afasta de padrões e objetivos estabelecidos, uma perspectiva mais ampla, que inclui em vez de excluir. E ela traz: as fronteiras e os muros que devem manter ideias indesejáveis do lado de fora são hábitos e padrões de comportamentos arraigados. Rigidez significa morte. Então, como as pessoas transmasculinas estão ocupando esse lugar de fronteira? Um lugar fronteiriço que não cabe em nenhuma das categorias cisnormativas, né? Como a gente se reivindica nesse lugar, e muitas vezes a gente tenta se reivindicar dentro do campo das masculinidades, mas ainda assim é um campo que não nos cabe, porque é profundamente normativo. E aí, trazendo alguns questionamentos que, como eu disse, não pretendo, de alguma forma, esgotar aqui. Opa! Que eu não pretendo, de nenhuma forma, esgotar aqui, é só para trazer para vocês, realmente, algumas questões que perpassam a vivência de pessoas transmasculinas, para a gente poder pensar junto e discutir depois. E são também, muitas vezes, questões que, de fato, não têm respostas, né? São questões para a gente pensar e poder construir um sentido junto para elas, enquanto comunidade, enquanto pessoas que estão se propondo a cuidar da nossa comunidade, que é, deixa eu tirar aqui do modo tela cheia para eu poder ler, né? A primeira. Algumas delas são, por exemplo, como se dá a passagem de um processo de socialização que perpassa a domesticação dos corpos femininos para a afirmação de si e a reivindicação de um lugar no campo das masculinidades. Então, por exemplo, acho que uma discussão que é muito latente para mim, assim, é como corpos de buceta que passaram por todo um processo de domesticação e controle, principalmente de silenciamento, podem afirmar sua identidade e se afirmar perante a sociedade sem serem lidas com a violência das masculinidades. Porque às vezes eu vejo muito essa discussão sobre a forma como homens trans muitas vezes podem agir com violência, ou podem se impor de uma determinada maneira, ou podem ser mais ríspidos em determinado sentido, e como a gente não pode ler isso a partir de uma ótica cisgênera. Porque não é como se fosse um homem cis, no lugar de poder que ele ocupa, reproduzindo uma violência. Como é para nós, enquanto pessoas transmasculinas, que tivemos nossa identidade profundamente negadas durante todos os séculos, poder se reivindicar com violência, poder violentamente se afirmar, sem que essa violência seja lida a partir de uma ótica cisgênero, a partir de uma ótica, de uma reflexão sobre o machismo que parte da estrutura cisgênera e da masculinidade cisgênera. Ou como é ser um homem sem pênis em uma sociedade extremamente falocêntrica, né? Como é se reivindicar dentro isso para homens trans, para pessoas transmasculinas que se reivindicam enquanto homens trans, como é se reivindicar um homem que não possui o pênis, nem o falo, né? Nem o poder em uma sociedade que constantemente cultua o pênis, cultua a dominância masculina do pênis, né? Então, como é ser uma masculinidade que se constrói a partir de uma suposta ausência numa visão cisgênera? E ainda mais falando de pessoas transmasculinas racializadas, e sempre lembrando aqui que eu não quero me propor a trazer uma narrativa universal, né? Eu já disse, tenho a minha localização, né? Sou um homem trans branco, tenho um certo nível social de acessos, de classe. Então, assim, moro no Rio de Janeiro, tem toda uma série de intersecções que me trazem aqui nesse lugar para poder estar falando para vocês. Eu não pretendo, enfim, falar de uma forma universal, mas tentando trazer reflexões, assim, partindo até de outras pessoas que eu convivo, transmasculinos negros, que trazem algumas questões também que a gente discute, que a gente troca ideia. Então, no caso de transmasculinos racializados, como é ser muitas vezes uma pessoa
que passa, uma mulher que passa de um lugar de hipersexualização, né, no momento em que se entendia o que era entendido enquanto mulher, para um lugar símbolo de violência. Vai ser muitas vezes lido socialmente enquanto uma ameaça. E a própria hipersexualização do homem negro, e aqui os homens transnegros entram, enquanto o portador de um grande pênis. Como é ser uma pessoa transmasculina que não tem pênis? Como é ser uma pessoa transmasculina negra que não tem um pênis, enquanto é reservado ao homem negro esse lugar da potencialidade corporal, né? Associado a uma corporalidade do pênis, de um pênis grande, né? Diferente muitas vezes da associação do homem branco com a intelectualidade, a racionalidade, né? Muitas vezes as pessoas negras são reservadas esse lugar de animalidade. Então, como é lidar, como é construir uma subjetividade dentro de uma sociedade que o tempo todo está exigindo, que o tempo todo está colocando parâmetros dentro de uma masculinidade, de aspectos que vão buscando adequar e controlar nossos corpos. Em relação, por exemplo, também à passagem, né? A gente vê que muitas vezes corpos entendidos enquanto femininos passam por um processo de, como eu trouxe, controle e de serem colocados em um lugar de extrema passividade dentro de um entendimento sexual, né? Dentro do sexo. Então, como se dá essa passagem de uma posição de exigência de uma passividade sexual para, por outro lado, a exigência de uma atividade de dominância sexual, né? É preciso que a gente corresponda a essas expectativas, né? Como se dá para a construção da nossa subjetividade essa exigência, né? Essa passagem, essa diferença, de fato, de uma transição de lugares assim que nos é exigido. E como lidar também propriamente com a homossexualidade transmasculina, né? Como lidar com corpos de buceta que reivindicam o campo das transmasculinidades e que desejam muitas vezes se relacionar com outras pessoas que também estão dentro do campo das masculinidades, seja de forma exclusiva ou não, como lidar com a bissexualidade transmasculina, né? Como lidar muitas vezes com corpos de buceta que estão explorando a sua sexualidade, né? Porque parte também, muitas vezes, dessa tentativa de um enquadramento das transmasculinidades dentro de uma heterossexualidade, parte também um pouco desse mesmo processo de controle da sexualidade que vem de longo prazo da nossa socialização, né? Então, como reivindicar um lugar dentro de uma homossexualidade transmasculina, né? E outras coisas também que são importantes, né? Como propriamente também é ser uma pessoa de buceta que acessa banheiros que muitas vezes só tem mictórios, né? Ou seja, que muitas vezes a estrutura, e não só falando de uma forma social, mas a estrutura física das instituições nos negam acesso a necessidades básicas, né? De acessar banheiros, de usar os banheiros. O próprio medo de estar vulnerável a casos de estupro. E fora os casos de estupro que ocorrem em prisões masculinas, né? Em pessoas transmasculinas, né? Como é ser uma pessoa transmasculina dentro de uma prisão masculina? Será que a gente cabe nesse lugar? Será que talvez não é hora de repensar a forma como essas instituições são estruturadas, como nós somos moldados, né? Como todo um aparato político e social opera, né? Como a gente também pode acessar uma medicina que é extremamente binária, né? Como muitas vezes acesso a ginecologistas, a obstetrícia, coisas básicas para uma saúde sexual de uma pessoa transmasculina, né? São negados por justamente não estarem conformes com o sistema binário. Seja pelo plano de saúde, seja pelo SUS, seja pelo particular. Em todos esses espaços, a gente sofre diariamente com violências que nos impedem de acessar a saúde. Seja porque a medicina, em sua teoria e prática, não está preparada para lidar com os nossos corpos, para entender nossos corpos, para receber homens de buceta em uma clínica de ginecologia, ou seja, porque a própria prática dos profissionais na recepção e no atendimento dessas pessoas é extremamente violenta, extremamente binária. E a violência aí não opera só no lugar da invalidação das nossas identidades. Que, de certa forma, todo esse movimento é um movimento de invalidação das nossas identidades, mas não opera só no lugar de nos colocar no feminino, mas opera também no lugar de nos colocar inquestionavelmente no masculino, que opera a partir de uma perspectiva cisgênero. E agora, falando da nossa própria constituição de subjetividade, como é ser uma pessoa de buceta que passou por todo um processo de identificação e de associação feminino, reivindicando o campo das masculinidades, enquanto o feminino é hegemonicamente ridicularizado, desprezado, controlado, né?
como é tentar acessar um campo que é historicamente associado à dominância, ao controle, ao poder, vindo de um lugar que sempre foi subalternizado e inferiorizado. Como a gente se constrói, né? Como é construída a percepção sobre nós e como nós mesmos nos construímos dentro desse campo, partindo de todos esses atravessamentos que vão se somando em nós. E agora um ponto que também é muito importante nessa discussão é, muitas vezes associam a invisibilidade das pessoas transmasculinas como uma coisa boa. E assim, falando muitas vezes da própria questão da passabilidade, assim, e entendendo que nem todas as pessoas transmasculinas vão usar hormônios, vão fazer cirurgia, mas muitas vezes quando a gente adquire uma certa passabilidade social, quando a gente adquire uma certa leitura masculina social, muitas vezes nos é apontado que nos tornamos invisíveis, né? Que nós passamos desapercebidos. Isso pode poupar, de fato, algumas violências e pode nos garantir alguns acessos. Mas será que essa invisibilidade, de fato, representa uma coisa boa? Será que é bom nos sentir invisibilizados em nossas identidades, em nossas vivências? Será que é bom não ser reconhecido? Porque isso não nos permite que a gente se construa enquanto comunidade. Se nós somos continuamente invisibilizados, a gente não tem uma história a qual a gente possa se ancorar. A gente não tem uma ancestralidade a qual a gente possa usar de referência para construir as nossas identidades. A gente não tem um presente, a gente não tem corpos vivos com o qual a gente possa dialogar. A gente não tem como construir, enquanto comunidade, projeções de futuro para as nossas vivências, porque nós somos continuamente invisibilizados. A gente não acessa, a gente não consegue dialogar uns com os outros. A gente não consegue se unir, se solidificar enquanto comunidade. E assim, essa invisibilidade, essa suposta garantia de uma passibilidade é só até a página 2, porque eu acho que tem dois lados de uma moeda. De um lado, essa passibilidade, ela não é sempre garantida, e isso é uma falácia, é um mito. A passabilidade de pessoas transmasculinas não é garantida em todos os espaços e a todo momento. Qualquer coisa pode revelar, entre muitas aspas, a nossa transgeneridade para a cisgeneridade. E fora que o fato de podermos, né, nem com todos os corpos, mas o fato de alguns de nós serem lidos enquanto homens cis perante a sociedade, não garante que a gente esteja em paz com a nossa subjetividade, com a nossa saúde mental. Porque ainda assim, e pode ser mais violento ainda, ser lido e entendido enquanto um homem cis, porque esse espaço não nos cabe. A gente não consegue e não é desejável nem possível se adequar a esse espaço. Então, como fica a nossa saúde mental, enquanto muitas vezes somos lidos nesse lugar, para a gente tentar desesperadamente corresponder às expectativas que nos exigem quando somos lidos nesse lugar. Então, assim, é muito delicado toda essa discussão, porque justamente nos coloca nesse entrecruzamento. E eu queria trazer uma discussão que eu acho muito importante, que é de reprodução e produção de estruturas. A gente está, e olha, eu sou estudante de psicologia, e eu tenho muito apreço pela esquizoanálise, que é a linha que eu venho mais trabalhando, estudando atualmente. Assim. Então, talvez eu use alguns referenciais da esquizoanálise, assim, que para mim são interessantes para pensar o cuidado em saúde mental, principalmente em corpos mais marginalizados. Mas se a gente se coloca num lugar de tensionamento entre linhas duras e linhas moles, entre uma estrutura e muitas vezes uma potência vital que está caminhando em outra direção, a gente precisa dialogar com isso. A gente acaba tendo que dialogar com essa estrutura. A gente precisa fazer quase um trabalho de uma balança mesmo, assim, porque, de um lado, a gente tenta, a partir da nossa força vital, nos expressar de uma forma mais livre, mais condizente com a nossa subjetividade, num campo de experimentação, mas, de outro lado, tem uma série de exigências que se tornam imprescindíveis para que a gente viva em sociedade. Muitas vezes, a passabilidade vem no lugar quase de um objetivo, algo a ser alcançado, uma leitura cisgênera, porque senão nós somos continuamente violentados, invisibilizados nossas identidades, nos é negado a identidade, né? Nos é o tempo todo negado a forma como a gente se reivindica dentro desse campo. Então, muitas vezes a gente busca se adequar, reproduzir certas estruturas, discursos, reproduzir certas atitudes que estão dentro de um sistema cis, hétero, patriarcal, que estão dentro de uma estrutura machista, que muitas vezes vem desse lugar de reafirmação,
de tentar acessar esse campo das masculinidades sem ser violado, sem ser negado, sem ser marginalizado. E, obviamente, eu não estou colocando que isso é um lugar correto, não no sentido que isso tira o caráter transgressor das transmasculinidades, porque, ao mesmo tempo que a gente, muitas vezes, pode reproduzir essas estruturas, e é importante dizer isso, porque eu bato na tecla do reproduzir, porque a gente sabe que o lugar de produção de estruturas, o lugar de produção de violências, vem de um campo de subjetividade, de identidade bem determinado, que é o campo principalmente associado ao homem cis, branco, europeu, sem deficiência, endossexo, magro. Esses sim são os corpos que estão ali podendo produzir um poder, que estão ali, de fato, se beneficiando de privilégios em cima da marginalização de demais corpos que não se enquadram nesse modelo. Mas nós, enquanto pessoas transmasculinas, quando muitas vezes a gente acessa esses discursos violentos e essas práticas violentas, a gente não está se beneficiando com isso. A gente não está ganhando privilégios. A gente está, muitas vezes, reproduzindo uma estrutura que nos violenta ainda mais e que vai recrudescendo, vai tornando rígida a nossa identidade, que não nos permite a experimentação, a vivência de outras corporalidades. Então, assim, eu acho que na clínica é muito importante estar atento para esses movimentos e, novamente, não colocar as pessoas transmasculinas dentro de caixas binárias, seja ou no movimento super violento de associar o feminino, ou também no movimento igualmente violento de tratar como se fosse uma masculinidade cisgênero, como eu disse. Porque nós não somos, porque ao reproduzir essa estrutura, a gente não se beneficia com ela, e é preciso ter um olhar cuidadoso para isso, para que a gente perceba que a gente está num lugar de tensionamento e está tentando dialogar com essas estruturas, né? Então, o quanto é importante que a gente possa também, e principalmente pessoas que vão atender, estar atentas a esse processo e não colocar tudo sobre uma ótica cisgênero. Por isso que o processo da clínica, muitas vezes, é um processo também de se despir de muitas estruturas que não só fundam as teorias, como nos fundam também. E eu gosto muito dessa citação da Sueli Carneiro para pensar esse lugar. Dirijo-me a ti, eu hegemônico, falando do lugar do paradigma do outro. Consciente de que é nele que estão escritas e que, graças a ele, em relação a mim, expectativas se criaram, que mesmo tentando negá-las, elas podem se realizar, posto que me encontro condicionado a uma unidade histórica e pedagogicamente anterior, da qual eu seria uma aplicação. E aí, trazendo outra citação do Preciado, aqueles que ignoram meu status trans e me tratam com as prerrogativas e deferências com que os homens brancos são tratados na sociedade patriarcal colonial, eu provavelmente poderia aproveitar esses estúpidos favores. Mas para fazer isso, eu teria que ter tarefa impossível, perdido minha memória. E aí, eu acho que dentro de toda essa discussão e desse tensionamento de estruturas e nesse lugar fronteiriço, nesse lugar de muitas vezes emparedamento e pressionamento que se colocam os movimentos de muitas vezes potencialização da minha energia vital em direção a um campo de experimentação de novas corporalidades, ao passo que toda uma estrutura vem tentando recrudescer a minha performance, me colocar em categorias, me adequar às categorias, às caixinhas, aos campos que são construídos pela masculinidade cisgênera. Mas esse lugar das transmasculinidades, eu vejo uma certa até potência nesse lugar da invisibilidade. Por mais que seja muito violento e que a gente tenha que cada vez mais trabalhar em conjunto para sair desse lugar da invisibilidade, para a gente poder ter voz e lugar para reivindicar nossos direitos, o lugar da invisibilidade também é um não lugar. E esse não lugar é um lugar de experimentação e de abertura para novos imaginários e de potencialidade. Então, também, o quão potente é as transmasculinidades, o quão potente é pessoas de buceta reivindicarem um lugar dentro das masculinidades que são profundamente falocêntricas, cisgêneras, muitas vezes violentas, dominantes. O que é ser uma pessoa que está reivindicando uma masculinidade sem falo, uma masculinidade sem pênis, uma masculinidade feminina, uma masculinidade não violenta, né? O quanto é potente a gente está podendo construir outros horizontes de futuro para as masculinidades. E aí, cito o Preciado, mas eu não tinha desejo de me tornar um homem como os outros homens. A violência e a arrogância política deles não me seduziram.
Eu não tinha o menor desejo de me tornar o que as crianças da burguesia branca chamavam de normal e saudável. Eu só queria uma saída, qualquer saída. Prefiro a minha nova condição de monstro, a de homem ou de mulher, porque essa condição é como um pé que avança no vazio, apontando o caminho para o outro mundo. E aí eu trago também... Ai, deixa eu só abaixar, que tá muito frio aqui. Trago também uma outra citação de um pensador, o Hermann Hesse, que eu acho bem simbólica, assim, e quem me disse foi, inclusive, a minha psicóloga, e ela me marcou bastante, que é: a ave sai do ovo, o ovo é o mundo. Quem quiser nascer precisa destruir o mundo. Ou seja, é justamente esse processo de que, a partir de toda a nossa socialização e de uma colocação no lugar da feminilidade, de uma identidade feminina, o processo de romper com isso é um processo de renascimento. É um processo de destruição, mas é uma destruição criativa na medida em que permite que a gente ocupe outros campos existenciais, que a gente elabore novas existências para nós. Então, assim, é um processo de destruição de todo um patriarcado cis, heterossexual, cisgênero, que vem violentando e marginalizando os corpos. A gente está nesse lugar de projeção de um novo campo social, de uma nova possibilidade de experimentar a vida, as corporalidades, e o quão potente pode ser esse lugar, né? E eu acho que justamente aí, para finalizar, para não passar muito do tempo, entra a clínica, né? Como que a gente pode escutar e cuidar das transmasculinidades para além da teoria? Porque a gente já vem vendo, né, a partir da minha fala, que a maioria das teorias psicológicas foram construídas e forjadas dentro de um contexto profundamente biomédico e que estava ali reproduzindo estruturas do dimorfismo sexual, estruturas que eram muito solidificadas dentro de uma dualidade de gênero. Então, essas teorias elas vêm sendo fundadas a partir de todo esse paradigma que vem violentando e marginalizando pessoas transmasculinas e pessoas trans no geral. Então, como a gente, enquanto clínica, enquanto pessoas que estão se propondo a oferecer um cuidado, a oferecer um acolhimento, podem escutar essas pessoas transmasculinas. E aqui eu entendo que o espaço da clínica é um espaço que, muito menos do que confirmar teorias, do que afirmar paradigmas, é um espaço de escuta e de cuidado. Então, eu acho que o espaço da clínica, muitas vezes, é um espaço de destruição. Não só destruição no sentido de um processo de construção de subjetividade, como eu disse, das pessoas transmasculinas, que muitas vezes precisam passar por um processo de destruição de uma série de paradigmas que foram impostos da feminilidade. Mas é um processo de destruição também da clínica, também dos paradigmas psicológicos, que ali o clínico, a clínica, o e-clinic, precisa se despir de toda uma estrutura das teorias psicológicas que muitas vezes vão violentar aquele corpo que está se propondo a narrar sua vivência, que vai limitar aquele corpo, que vai tentar adequar aquele corpo. Então, e aqui eu não estou tentando oferecer respostas, mas muito mais colocar questionamentos, o quanto é importante muitas vezes a gente fazer esse movimento de se despir dessas teorias e muitas vezes também tentar, porque é um movimento quase impossível, mas é uma tentativa, né? É sempre um movimento que está ali em jogo diversas forças, por isso nunca é uniforme, mas ainda assim é uma tentativa da gente poder se despir das próprias estruturas que nos fundam enquanto identidade, enquanto subjetividade, principalmente as pessoas cisgêneras que estão se propondo a oferecer esse cuidado. O quanto é preciso estar num lugar de desconstrução, de se despir de muitas vezes de toda uma estrutura cisgênera que fundou a sua subjetividade para você poder escutar aquele corpo, para você poder abrir um espaço de experimentação. Porque a clínica, eu entendo, né? A clínica é um espaço de profunda confiança e vulnerabilidade. E não é só a pessoa que está ali na posição de analisande que se coloca nessa posição de confiança e vulnerabilidade. Também a pessoa que vai estar ali realizando essa escuta tem que se dispor a estar num lugar que pode ser extremamente desconfortável. Desconfortável para si na medida que vai questionar uma série de verdades talvez consolidadas durante uma vida, e um lugar desconfortável na medida que é um lugar de reconhecimento da sua própria violência. Talvez a pessoa transmasculina que está ali narrando a sua vivência, que está se abrindo para você, vai apontar uma série de violências que muitas vezes você está reproduzindo, uma série de lugares violentos que você ocupa. E a pessoa, enquanto clínica, tem que estar disposta a aguentar isso, a reconhecer essa violência e deixar que essa raiva toda, sim, seja adereçada a você. Porque é um espaço em que aquela pessoa
não só vai estar construindo um espaço de experimentação em potência vital, em que ela vai estar tentando desconstruir todos os contornos cisgêneros que foram impostos a ela para poder construir uma corporalidade sua. Também é um espaço de escoamento, um processo de escoamento de toda uma série de violências que foram endereçadas a essa pessoa durante a vida. E você ali, enquanto clínico, enquanto pessoa que está sendo adereçada dessas narrativas, tem que sustentar também esse processo de escoamento de violências em você. Porque é como a pessoa pode lidar com toda essa marginalização que lhe é imposta. Então, eu acho que o espaço clínico ele tem que ser primordialmente, para além de qualquer teoria, para além de qualquer estrutura, tem que ser um espaço de escuta, um lugar de acolhimento, um lugar de caminhar conjunto, de poder estar ali ouvindo aquela pessoa e se propondo a construir com ela um novo campo que é desconhecido, mas que, ao mesmo tempo, é muito potente e plural. E é um processo de desconforto, não é um processo fácil. Qualquer processo de cuidado, qualquer processo analítico é um processo de profundo desconforto de ambas as partes. E por isso ali a confiança, por isso ali a disposição de se tornar vulnerável. Então, assim, eu não acredito que seja, principalmente para uma pessoa cisgênera que está ali na posição de atendimento, seja um lugar fácil. Mas ainda assim, eu acho que é um processo muito lindo de construção conjunta, de reflexão conjunta, e principalmente respeito o direito de existência de uma pessoa que se coloca aí precisa ser cuidada em uma sociedade profundamente cisnormativa e violenta. Assim. É a potência vital. E eu acho que essa é a beleza da clínica, no fim das contas. É justamente esse espaço no qual a gente pode elaborar novas perspectivas e horizontes de futuro, novos imaginários, novas corporalidades. E eu acho que essa é a função primordial da psicologia. Se a psicologia não se propõe a ser um lugar de desmoronamento de estruturas, de abertura para novas possibilidades de identidades e corporalidade, não é psicologia, não é cuidado, não é escuta. Então, o quanto é importante, primordialmente, a gente se despir disso tudo para poder ouvir esse corpo na sua individualidade, que nunca é uma individualidade de fato, né? Sempre acompanhada com diversas outras coletividades e povoamentos, mas o quanto é importante a gente estar ouvindo aquela pessoa em sua narrativa. Não cair na cilada de desmentir a vivência daquela pessoa, ou de tentar, a partir do nosso olhar, e aqui falando enquanto estudante de psicologia, enquanto clínico, mas principalmente clínico cisgênero, não cair na armadilha de tentar escutar essa pessoa a partir de uma perspectiva cisgênero, porque não vai funcionar, só vai produzir mais violência, né? Então, quanto a gente tem que estar disposto a escutar, tem que estar disposto a estudar, tem que estar disposto a ouvir, né? E eu acho que é basicamente isso, assim, eu vejo muito a clínica como esse espaço que tem que ir além dos muros da teoria, né? Tem que estar ali sendo construído muitas vezes atualizado, né? Ele está sendo construído na atualização do momento, dos encontros, das conversas. E se não for um processo de confiança e de abertura, não vai funcionar. Então, eu acho que é isso, gente, para não me alongar muito, a gente poder também discutir um pouco. Aí deixa aí também essa obra da J. Mombassa, que é uma mulher trans, ativista e filósofa, artista, que eu admiro bastante também.